Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre as pirâmides ecológicas. As pirâmides ecológicas podem ser de número, de massa ou de energia. E elas podem ser do tipo normal ou do tipo invertida. Mas antes de falarmos das pirâmides ecológicas, vamos relembrar alguns conceitos sobre cadeia e teias alimentares. Quando falamos das cadeias e teias alimentares, nós temos que lembrar que existem os chamados componentes da cadeia e teia alimentar. Esses componentes são os chamados seres produtores, os seres consumidores e os seres decompositores. Quando falamos também em cadeia e teia alimentar, é uma relação que envolve o alimento e, basicamente, nós estamos falando sobre a glicose, que é um tipo de açúcar. E devemos lembrar que esta glicose ela é usada na produção da molécula biológica, o chamado ATP, que tem como sigla o significado de adenosina trifosfato. Esta molécula de ATP, quando ela é quebrada em função da água, da hidrólise da água, ela vai formar a energia e um subproduto que é o ADP, adenosina difosfato. E esse ADP pode novamente ser quebrado pela ação da água, formando a adenosina monofosfato e mais energia para a célula. Então a degradação, a quebra do ATP, adenosina trifosfato, vai promover a energia para a célula. E este ATP, ele é formado a partir do metabolismo da glicose. E esta glicose, ela é passada de um ser vivo para o outro através do processo de alimentação. Então, em relação aos componentes da cadeia alimentar, como já falei, nós temos três tipos: os seres produtores, os seres consumidores e os seres decompositores. O que vem a ser cada um? Os seres produtores são aqueles que são capazes de produzir a sua glicose sem a necessidade de outro ser vivo. Então, não precisa comer um outro ser vivo. Esses seres produtores são chamados de autótrofos, ou seja, de forma geral, são aqueles capazes de fazer a fotossíntese. Já os seres consumidores são aqueles que obrigatoriamente não fazem a fotossíntese. Portanto, se alimentam de outros seres vivos já pré-existentes. Então, nós chamamos de heterótrofos. Então, heterótrofos não fazem fotossíntese, se alimentam de outro ser vivo. Autótrofos são aqueles que fazem a fotossíntese, logo não precisam comer outro ser vivo. Como exemplo de autótrofos, nós temos os vegetais e as algas. E lembrar que as algas marinhas seriam, entre aspas, o pulmão do mundo. Então, com a produção da fotossíntese, ou com o processo da fotossíntese, lembrar que libera-se bastante oxigênio para a atmosfera. E o nosso oxigênio que respiramos não vem da floresta amazônica, e sim vem dos oceanos, produzidos principalmente pelas algas marinhas. Então, se tivéssemos um pulmão do mundo,
o pulmão são as algas marinhas e não a floresta amazônica. Lembrando que a floresta amazônica ela tem uma importância sobre a biodiversidade e temperatura do planeta. Os seres consumidores, como já falei, são aqueles que não fazem fotossíntese, portanto se alimentam de outros seres vivos. E nós temos uma categoria de heterótrofos, ou seja, seres que se alimentam de outros seres vivos, que são chamados decompositores. Esse componente da cadeia alimentar, chamados seres decompositores, eles são heterótrofos, mas é uma categoria especial. Por quê? Porque eles têm a capacidade de transformar a matéria orgânica em matéria inorgânica. O que vem a ser a matéria orgânica? Seria as gorduras, proteínas e açúcares, ou seja, seriam substâncias complexas em substâncias inorgânicas, simples, como água, sais minerais e gases. Então, alguns fungos e algumas bactérias são chamadas de seres decompositores, pois transformam a matéria orgânica dos seres vivos já mortos em nutrientes para o ecossistema, ou seja, em matéria inorgânica. Lembrando que todo esse processo de transformação de matéria orgânica em matéria inorgânica, nós chamamos de decomposição. Então, os seres decompositores, eles promovem a decomposição da matéria orgânica morta. E nós temos agora, nesta imagem, uma representação de uma cadeia alimentar. Então, eu falo de cadeia alimentar quando eu falo em uma sequência linear, ou seja, uma sequência direta de um ser vivo sobre o outro. Então nós temos os produtores, são aqueles que fazem a fotossíntese. Como são os primeiros seres vivos que aparecem na cadeia alimentar, eu vou falar que são primeiro nível trófico. Os primeiros seres vivos que se alimentam dos produtores, nós chamamos de consumidor primário. E esse consumidor primário, como é o segundo ser vivo que aparece nessa cadeia, eu vou falar que ele está no segundo nível trófico. E nós temos um outro ser vivo, um terceiro ser vivo que aparece, que vai se alimentar de um outro ser vivo. Eu vou falar que é um consumidor secundário. E ele está agora no terceiro nível trófico, afinal ele está como terceiro ser vivo que aparece nessa cadeia alimentar. E neste exemplo, nós temos no quarto nível trófico os decompositores. Quando este animal morre, ele vai transformar a matéria orgânica deste animal em matéria inorgânica para a natureza. Então vai transformar as gorduras, as proteínas e os açúcares em sais minerais, gases e água. E a diferença entre cadeia alimentar e teia alimentar é que a teia alimentar ela vai englobar várias cadeias ao mesmo tempo. Então, se eu estiver estudando uma única relação dos seres vivos, eu vou falar em cadeia alimentar. Quando eu estiver estudando várias cadeias ao mesmo tempo, eu vou estar falando em teia alimentar. E produtores fazem fotossíntese. Consumidores alimentam-se de outros seres vivos. E decompositores transformam matéria orgânica em matéria inorgânica. E os decompositores podem ser do segundo nível trófico, terceiro, quarto, quinto e assim sucessivamente. Eles só não podem ser nunca os chamados produtores, pois eles não fazem fotossíntese. Então os decompositores, eles podem assumir o segundo nível trófico se eles fizerem a decomposição dos vegetais, a decomposição dos vegetais. Eles podem ocupar o terceiro nível trófico se fizer a decomposição dos consumidores primários. Pode ocupar o quarto nível trófico se fizer a decomposição dos seres
de segunda ordem, os consumidores secundários, e pode ocupar o quinto nível trófico se fizer a decomposição dos consumidores terciários ou de terceira ordem. Então observe que os decompositores eles podem ocupar todos os níveis tróficos, com exceção aos produtores. Então, decompositor nunca poderá ser um produtor, pois não fazem fotossíntese. E vamos agora efetivamente começar a falar sobre as pirâmides ecológicas. Então, as pirâmides ecológicas são representações gráficas das interações tróficas entre as espécies em uma comunidade. Elas representam o fluxo de energia e matéria entre os níveis tróficos no decorrer da cadeia alimentar. Na base da pirâmide estão os produtores, seguidos dos herbívoros e carnívoros. No nível mais alto da pirâmide estão os seres que ocupam o topo da cadeia alimentar. A pirâmide ecológica, também denominada pirâmide trófica, é uma representação gráfica que mostra, mediante retângulos horizontais e sobrepostos, a biomassa em cada nível trófico de um determinado ecossistema. As pirâmides ecológicas podem ser de três tipos: pirâmide de número, pirâmide de biomassa e pirâmide de energia. Então, de forma bem geral, nós vamos falar depois de cada uma delas, nós temos três tipos de pirâmides ecológicas: as chamadas pirâmides de número, as chamadas pirâmide de massa ou biomassa e as chamadas pirâmides de energia. Além desses três conceitos que nós temos que ter, lembrar que as pirâmides podem ser representadas de uma forma normal. O que seria essa forma normal? A base maior do que o topo, ou seja, uma pirâmide normal tradicional. E ela pode ser representada como pirâmide invertida, ou seja, a base agora menor do que o ápice, do que o seu topo. Então observe que ao fazer o desenho geométrico de uma pirâmide, ela está com a base invertida. A base agora está na parte de cima e o topo seria, na verdade, na parte de baixo. É chamada pirâmide invertida. E já adiantando, a pirâmide invertida só vai estar presente nas chamadas pirâmides de número e na pirâmide de massa. Não existe pirâmide invertida na pirâmide de energia. E vamos agora falar especificamente sobre a pirâmide ecológica de números. A pirâmide de números representa a quantidade de indivíduos em cada nível trófico. Por exemplo, se em uma comunidade temos 500 mil ervas, que são chamados produtores, pois fazem fotossíntese. 50 mil roedores herbívoros, são chamados consumidores primários. 10 mil serpentes, que são os consumidores secundários, pois se alimentam dos roedores. E 10 águias, que seriam os consumidores terciários, pois se alimentam das serpentes. A pirâmide de número é a seguinte. Então eu tenho 500 mil ervas, que é o primeiro nível trófico, que seriam os fotossintetizantes. Nós temos os roedores herbívoros, que seria o segundo nível trófico, que são os consumidores primários. As serpentes se alimentando dos roedores, seria o terceiro nível trófico. E a águia, nesse exemplo, seria o quarto nível trófico, pois se alimentam das serpentes. Neste caso, observe que foi feita uma pirâmide ecológica de números,
onde aqui está se relacionando pela quantidade de indivíduos. Então, 500 mil é maior que 50 mil, que é maior do que 10 mil, que é maior do que 10, no caso, águias. Então, observe que na pirâmide ecológica de número, a preocupação está em relação à quantidade de indivíduos. E esta pirâmide de números, ela pode ser do tipo invertida. Observe que neste caso eu tenho uma pirâmide que não está na forma convencional, ela está na forma invertida, ou parte dela invertida. Então, em algumas situações, a pirâmide de número pode ser invertida. Por exemplo, considere uma comunidade onde o número de produtores é baixo. Nesse caso, uma única árvore de grande porte serve de alimento para um grande número de herbívoros. Assim, temos a pirâmide de número invertida. Por exemplo, no primeiro nível trófico, nós temos uma árvore de grande porte. Esta árvore, existem nela 5.000 formigas, que seria o segundo nível trófico, que se alimentam desta árvore. E aí nós temos 2 tamanduás nessa região que se alimentam dessas formigas, que é o terceiro nível trófico. Então observe que aqui a relação é número de indivíduos. Então, um indivíduo, 5.000 formigas, 2 indivíduos, que seriam os tamanduás. Então acabei formando uma pirâmide chamada invertida. Então nós temos alguns exemplos, né, entre as pirâmides normal e a pirâmide invertida. Então a pirâmide normal é aquela onde a forma geométrica é tradicional, que ocorre na maioria dos exercícios e exemplos cobrados em vestibulares. E existe a pirâmide invertida, que é aquela onde a base ela é menor do que o seu ápice. Então, neste caso, nós chamamos de pirâmide invertida. Então, imagine um outro exemplo. Eu tenho uma planta, 200 pulgões, 100.000 protozoários que acabam vivendo com esses pulgões, e eu tenho 200.000 bactérias que acabam vivendo nesses protozoários. Então, ou seja, eu tenho aqui exatamente uma pirâmide invertida de todo o seu princípio. E eu posso ter, por exemplo, 1.000 plantas que vão servir como base para 100 gafanhotos, que serve como base para 20 sapos, 10 cobras e 5 gaviões. Então aqui está uma representação de uma pirâmide de números normal ou tradicional. Então nós temos a pirâmide de números na forma normal e na forma invertida. E vamos agora falar sobre a pirâmide ecológica de biomassa ou massa. É uma pirâmide ecológica de biomassa, mostra a relação entre a biomassa e nível trófico através da quantificação do total de biomassa presente em cada nível trófico de uma comunidade ecológica, em um determinado período de tempo. A unidade padrão de uma pirâmide de biomassa é quilogramas por metro quadrado ou grama por metro quadrado. E vamos comparar a biomassa com a de números. Enquanto a de números se preocupa com o número de indivíduos, a biomassa ou massa se refere à quantidade de massa presente no que está sendo estudado. Então, eu posso ter uma plantinha, 2 ou 3 plantinhas, não me importa. Eu vou pesar todas elas, o resultado final é o que vai me interessar. Então não importa se eu tenho 1, 2 ou 3 indivíduos, o importante é a somatória do peso desses indivíduos. E assim se dá a pirâmide ecológica de biomassa. Então, por exemplo, nesse exercício, nesse exemplo, nós temos aqui 10.000
quilos de produtores, uma planta qualquer. 1.000 quilos de consumidores primários, como coelho. 100 quilos de consumidores secundários, como de cobra. E 10 quilos de consumidores terciários, como gavião. Então, de plantas, eu tenho 10.000 quilos de produtores. Vamos simbolicamente colocar aqui um número qualquer, como se fosse 500 plantas, onde essas 500 plantas dariam, por exemplo, 10.000 quilos de produtores. Vamos supor que eu tenha aqui, por exemplo, 10 coelhos. Ao somar os 10 coelhos, eu teria um número simbólico de 1.000 quilos de consumidores primários. É claro que 10 coelhos não chegariam a 1.000 quilos, mas é uma forma simbólica de expressar. Cobras, é como se eu tivesse aqui nessa comunidade, por exemplo, 5 cobras. Então, 5 cobras dariam 100 quilos. E eu tenho, por exemplo, 2 gaviões. Então, 2 gaviões dariam os 10 quilos de consumidores. Então, deste lado da tabela estaria, por exemplo, a pirâmide ecológica de números. Enquanto no que está mostrado aqui é a pirâmide de biomassa, que se refere a quantos quilos eu tenho de cada ser vivo que eu estou estudando. A pirâmide de massa também pode ser invertida. Exemplo, em um ecossistema aquático, o fitoplâncton é o principal produtor. Ele se reproduz rapidamente e possui ciclo de vida curto. Em alguns momentos, a biomassa do fitoplâncton pode ser menor do que a biomassa dos seres de outros níveis tróficos, como os zooplânctons e peixes. Essa situação faz com que a pirâmide de biomassa seja invertida. Então, há alguns casos que mesmo que eu tenha menos quantidade de quilos de fitoplâncton em relação à quantidade de quilo do zooplâncton e relativamente à quantidade de quilos de peixes, esse zooplâncton, por ser uma comunidade, uma população, na verdade, muito ativa, ela acaba compensando e servindo de alimento sem problema nenhum para os níveis superiores. Então, nesse caso, eu tenho uma pirâmide invertida. E aqui um exemplo, quando eu teria 5 kg de fitoplâncton, 4 kg de zooplâncton e 2 kg de peixe. Aqui eu teria uma pirâmide normal, no caso de biomassa. Então, lembrar que biomassa ele se refere ao peso. Então, aqui no caso, nós estamos nos preocupando com o peso da população. Então, a população de gaviões, a população de cobras, a população de coelho e a população de plantas. Aí, em cima das quantidades de populações que eu vou formar comunidade, eu tenho a minha pirâmide ecológica de biomassa. E vamos, para finalizar, falar sobre a pirâmide ecológica de energia. Então, a pirâmide de energia indica a magnitude energética das interações tróficas em uma comunidade. Ela é a mais complexa entre os 3 tipos de pirâmides ecológicas e engloba informações sobre a produção primária e secundária. O fluxo de energia através da cadeia alimentar diminui em direção aos níveis tróficos mais altos. Assim, a energia diminui da base para o topo, porque a parte da energia é incorporada por cada nível trófico e outra parte dissipada em forma de calor. Então, para compararmos, então, quando falamos de energia, estamos falando de calorias, energia, ou de forma bem geral e resumida, sobre calorias. Então, o que tem que ficar claro? Quando os produtores produzem a sua energia, uma parte dessa energia sempre é perdida na forma de calor. Então, ele produziu, sei lá, ele tem dentro da biomassa dele 10.000 quilocalorias.
mas provavelmente ele deve ter produzido 15.000 quilocalorias. E esses 5.000, aonde foi parar? Ele foi eliminado, perdido pelo ser vivo na forma de calor, durante seus processos de metabolismo e de ambientação. A mesma coisa em relação aos consumidores primários. Quando se alimentam, uma parte dessa energia que vem da sua alimentação, ela automaticamente é perdida para o meio ambiente na forma de calor, além de uma parte pelo seu próprio metabolismo. Então, quando o outro vai comer, ele não consegue comer a quantidade que ele adquiriu, porque uma parte ele automaticamente perde. Então, nessa complexidade de metabolismo, de interação com o meio ambiente, nós temos que entender que a energia produzida é uma, a energia transferida é outra, e sempre é menor. Afinal, se eu produzo o máximo, esse máximo, a parte fica comigo e vai ser transferida na alimentação. Mas uma dessa parte, ela é perdida para o meio ambiente. Então, nesse princípio, a pirâmide ecológica de energia, ela nunca pode ser invertida. Então, a pirâmide invertida, no caso da pirâmide ecológica, nunca pode existir. Então, a pirâmide ecológica de energia, temos que lembrar que uma parte da energia que o capim produziu vai para o inseto, mas uma parte ela é eliminada para o meio ambiente. Do inseto para o sapo, uma parte também é transferida, mas uma parte sempre é perdida para o meio ambiente. Então, desta forma, nós temos aqui a representação nesta imagem. Os produtores produzem a energia básica dos ecossistemas através da fotossíntese. Eles produzem uma quantidade de energia boa, ou relativamente boa. Porém, sempre uma parte dessa energia é perdida no metabolismo do ser vivo, no processo de transpiração e na perda de calor para o meio ambiente. Então, quando o consumidor se alimenta desse vegetal, ele nunca vai conseguir absorver 100% da energia produzida, já que uma parte é perdida. E a mesma coisa acontece com esse ser vivo. Ele vai adquirir sua fonte de energia, vai adquirir a sua energia, porém ele vai perder uma parte desta energia pelo seu metabolismo, transpiração e calor. Então, quando ele fosse servir de alimento para um outro ser vivo, a mesma coisa acontece. Então, desta forma, não tem como acontecer uma pirâmide invertida. Então, a pirâmide de energia nunca será invertida. Os produtores sempre armazenam a maior quantidade de energia. E nessa tabela também, que às vezes pode cair no vestibular em concurso, qual é o nível trófico com maior quantidade de energia acumulada? Sempre vai ser os produtores, pois os produtores perdem apenas para o seu metabolismo e adequação ao meio ambiente. Já o consumidor, ele perde uma parte que foi do produtor e uma parte que foi dele. Então, quanto maior for o nível trófico, mais perda de energia ocorreu nesse processo. Então, nesse caso aqui, esse consumidor, ele teve a perda do primeiro, que foi dos produtores, teve a perda da energia dos consumidores primários, dos consumidores secundários, e ele, que é o consumidor terciário, a energia está cada vez menor. Então, o que acontece é que a energia vai se perdendo, se dissipando ao longo da cadeia alimentar. Então, são duas observações. Primeiro, a pirâmide de energia nunca será invertida. E os produtores sempre armazenam a maior quantidade de energia dentro de uma cadeia alimentar. Então, mais uma vez, nós temos aqui as representações entre a pirâmide ecológica de energia. Ela sempre será
uma pirâmide do tipo tradicional ou normal, onde a maior energia está na base e conforme vai subindo, ocorre uma menor quantidade de energia. A energia se perde por quais razões? Metabolismo, transpiração e calor para o meio ambiente. Então, sempre o nível de produtor é mais energético do que o nível de consumidores ao longo da cadeia. Então, a pirâmide de energia nunca será invertida e os produtores sempre armazenam a maior quantidade de energia. Para entendermos melhor esses conceitos de pirâmide ecológica, vamos fazer 2 simulados de exercícios rápidos. Então vamos simular o primeiro exercício. Observe inicialmente as 2 cadeias alimentares, pirâmide 1, pirâmide 2. 1. Árvore, preguiça, pulgas, protozoários. 2. Milho, roedores, cobras, gaviões. Observe os modelos de pirâmides ao lado e aí vem a afirmativa. É correto afirmar com relação às cadeias 1 e 2 e aos modelos de pirâmide 1 e 2 que a pirâmide 1 pode representar tanto o número de indivíduos como a quantidade de energia disponível em cada nível trófico da cadeia 2. Então eu vou olhar as pirâmides e as cadeias alimentares propostas. Então, 1 pode representar tanto o número de indivíduos como a quantidade de energia disponível em cada nível trófico da cadeia 2. Então, vou olhar agora 1 em relação à cadeia 2. Milho, roedores, cobra, gaviões. Na natureza, de forma geral, realmente uma população de milho ela é maior do que a de roedores, que é maior do que a de cobra, que é maior de gaviões. Aparentemente, tudo certo com essa alternativa. A pirâmide 2 pode representar tanto o número de indivíduos como a quantidade de energia disponível em cada nível trófico da cadeia número 1. Então a cadeia número 1 é árvore, preguiças, pulgas, protozoários. Então observe a singularidade. Então eu tenho aqui provavelmente uma árvore, 2 ou mais preguiças, 2 ou mais pulgas, 2 ou mais protozoários. E nós sabemos que em uma preguiça cabe muito mais pulgas e em uma pulga cabe muito mais protozoários. Porém, todas essa comunidade, essas populações que vão formar a comunidade, cabem tudo em uma única árvore. Então aqui provavelmente seria uma invertida. Uma árvore e aí teria os demais elementos da cadeia alimentar. Então, tudo indica que a B está errada. A pirâmide 2, esta, invertida, pode representar a quantidade de energia disponível em cada nível trófico da cadeia 2. Nós temos que lembrar que pirâmide de energia nunca pode ser invertida. Então já está errado. D. A pirâmide 1 pode representar o número de indivíduos em cada nível trófico da cadeia 1. É a mesma coisa que nós já falamos. A cadeia 1 não pode ser a mesma coisa, pois está invertido. A pirâmide 1, que é a normal, pode representar o número de indivíduos da cadeia número 2. E a pirâmide 2, a quantidade de energia disponível para cada nível trófico. Então a primeira parte, tudo bem. Então a pirâmide 1 pode representar o número de indivíduos da cadeia número 2. Até aí tudo bem. Agora, a quantidade de energia disponível na cadeia 1 na pirâmide invertida, isso está errado. Então, desta forma, nós temos que concluir que apenas a alternativa A está correta. Então, a resolução seria: a pirâmide 1
pode representar tanto o número de indivíduos, pirâmide de números, como a quantidade de energia disponível em cada nível trófico. Lembrando que a energia sempre é de baixo para cima. Então, os produtores sempre têm mais energia que o consumidor secundário, que o consumidor primário, consumidor secundário e o consumidor terciário. Então, conforme sobe, a quantidade de energia vai diminuindo em cada nível trófico. Alternativa correta, alternativa A. E vamos agora para o exercício ou simulado número 2. As figuras seguintes são 3 tipos de pirâmides ecológicas. A pirâmide de número e a pirâmide de energia que representam a cadeia alimentar, capim, bois, carrapatos. São semelhantes, respectivamente, a qual dessas 3 pirâmides? Então, a primeira coisa, vamos fazer a pirâmide de números. Então, eu tenho capim, vou colocar aqui representando o capim. Eu sei que eu preciso de muito mais capim do que boi em quantidade numérica para poder alimentar. Um boi só come vários indivíduos do tipo capim. Então, vou colocar aqui o meu boi. Tem que ser menor do que o meu capim, afinal eu preciso de mais capim do que para alimentar o boi, senão o boi morre de fome. Carrapatos, eu sei que são parasitas do boi. Então, um boi, com certeza, ele consegue ter vários carrapatos nele. Então, basicamente, estaria a representação de uma pirâmide numérica desta forma. Vou fazer a de energia agora. Energia. Nós sabemos que nós temos os produtores, nós temos os consumidores e nós temos os consumidores secundários, que são nesse caso os parasitas. E essa sempre será uma pirâmide de energia. Lembre-se, pirâmide de energia nunca pode ser invertida. Então nós sabemos que os capins estariam aqui embaixo, o boi estaria aqui e, consequentemente, estariam os carrapatos aqui em cima. Então essas seriam as pirâmides possíveis, a de número e de energia. Então, vamos ver aqui a pirâmide de número e a pirâmide de energia que representam a cadeia respectivamente. Então, a pirâmide de número é desse tipo, que está aqui na alternativa 2. Já a pirâmide de energia é este modelo, que está no número 3. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D, neste caso, que é a 2 e 3. E para finalizarmos a aula, só relembrarmos sobre a obtenção e produção de energia. Então, obter é fazer ou consumir, vamos dizer, glicose. E produzir energia é transformar a glicose em ATP, que é a molécula de energia biológica. E dentro desse conceito, nós temos os autótrofos e heterótrofos. Então, os autótrofos, os seres vivos como plantas e algas que realizam a sua nutrição por meio da fotossíntese. Não precisam de outro ser vivo para se alimentar. Já nos heterótrofos, os seres vivos que buscam energia se alimentando de outros seres vivos, pois são incapazes de produzir energia sozinhos, logo não fazem a fotossíntese. Então nós temos como exemplo de seres autótrofos as algas, que é o pulmão do mundo, entre aspas, as bactérias, algumas bactérias e as plantas. E elas fazem o processo de fotossíntese, que é através da luz do sol, gás carbônico e água, transforma em glicose e gás oxigênio. E o oxigênio é liberado para a atmosfera. Em relação aos seres heterótrofos, nós temos, que são os chamados consumidores, nós temos os herbívoros, carnívoros e onívoros. Os herbívoros, aqueles que se alimentam praticamente só de plantas, os carnívoros, que estão adaptados à alimentação de carne, e os onívoros, como nós, que alimentam-se de plantas e de carne também. Então, ou seja, nós comemos plantas e carne, somos onívoros.
Carnívoros, quem só se alimenta à base de carne, e herbívoros, quem se alimenta à base de plantas. E lembrando que nós temos aqui nos heterótrofos os chamados decompositores, que fazem a conversão da matéria orgânica em matéria inorgânica. E mais uma vez o processo de fotossíntese, que é pegar a luz do sol, gás carbônico e água e transformar isto em glicose, que é a comida, e o gás oxigênio, que é liberado para a atmosfera. Este processo nós chamamos de fotossíntese. Então os produtores são autótrofos, produzem o seu alimento, que é a glicose. E esta glicose é usada na produção de energia, ou seja, ela é metabolizada e é transformada em ATP, adenosina trifosfato. E a quebra deste ATP produz a energia biológica que o corpo utiliza. E assim damos por encerrado a nossa aula de hoje. Espero vocês na nossa próxima videoaula. Obrigado a todos. Agradecemos o seu interesse Continue buscando sempre o seu conhecimento. e continue a assistir às nossas aulas. Até mais!